Boa noite, gente. Já começa percebendo que o meu sotaque é diferente, né? De onde eu sou? Quem se arrisca a dizer? De onde eu sou? Meu sotaque é diferente do de vocês. Eu não falo porquê, eu não falo porta, eu não falo assim. De onde eu sou? Ninguém quer chutar? Recife, caraca! Alguém falou aqui Recife, muito bom, obrigada. Não, eu não sou da Bahia, não sou do Rio. O chiado parece com o do Rio de Janeiro, mas em Recife a gente fala assim também. Com esse 2, 3, a gente fala com esse chiado também. Então eu sou de Recife, Pernambuco, mas já faz 5 anos, quase 6 anos, que eu estou morando em Vitória, no Espírito Santo. Eu sou missionária em tempo integral na Missão Avalanche. O que é a Missão Avalanche? Trago um abraço, inclusive, dos meus amigos, dos outros obreiros da equipe do Avalanche para vocês. A gente recebeu recentemente o Lucas, o Arthur, lá que fizeram escola conosco, mas o que é o Avalanche? Queria explicar brevemente para vocês. O Avalanche é uma base de missões urbanas que está sediada em Vitória desde 2004. Então fizemos 21 anos esse ano e a gente trabalha com frente de missões urbanas. Então são diversos assuntos, não é só o tema da sexualidade, mas o Avalanche começou em cima de uma palavra que foi dada ao fundador diversas vezes. Ele recebeu essa palavra em diversos momentos, não cabe agora a gente destrinchar e contar sobre isso, mas o fundador recebeu essa palavra de Jeremias 51, de 11 a 14. Eu vou falar o texto que tem lá estampado na nossa parede. Se você abrir sua Bíblia em Jeremias 51, de 11 a 14, não vai estar exatamente assim. A gente, com uma licença poética, deu uma contextualizada só na linguagem do texto, não muda o sentido do texto, tá? Mas é mais na linguagem. Diz assim: afiai as pontas das flechas, preparai os escudos, reforçai a guarda, colocai homens de tocaia, colocai homens de sentinela. O Senhor jurou pela sua própria vida que enviará guerreiros de longe e dará vitória contra as muralhas da Babilônia. O que esse texto quer dizer? E por que eu faço questão de dizer esse texto? Porque eu acho que esse texto tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. A gente entende que tudo que não for reino de Deus, a gente vai chamar de Babilônia. Está combinado assim? A Bíblia se refere à Babilônia não só como uma cidade, um local geográfico. Mas quando a Bíblia fala de Babilônia, de Babel, está falando de um sistema de mundo. É assim, o mundo funciona nesse sistema aqui. É um sistema babilônico. Não é só uma geografia. Não é só um império geográfico que está dominando tal e tal área. Não. É uma forma de funcionar. Então, quando a gente lê essa palavra, a gente entende que existem várias muralhas de Babilônia. Existem várias coisas que a Babilônia implantou como sistema de mundo. A gente chama de Babilônia agora, 2025? Não, a gente não usa mais esse termo, Babilônia. Mas quando a gente se refere a essa palavra, a gente está se referindo a sistema de mundo. Como é que o mundo funciona? A sexualidade é uma dessas muralhas de Babilônia hoje na nossa sociedade. E a proposta do Avalanche é que a gente enfrente e que a gente lute contra muralhas de Babilônia. Então, o Senhor afia a gente como flecha e nos envia como guerreiros de longe para enfrentar e dar vitória contra muralhas de Babilônia. E é isso que o Avalanche tem feito nos últimos 21 anos. Tem lutado contra várias muralhas de Babilônia. Sexualidade, na moda, sabia? No Avalanche tem escola de moda consciente. Ecologia é outro tema que a gente trata. Refúgio, autocuidado. Enfim, a gente tem diversos temas que são do nosso interesse e que tem a ver com missão urbana, com problemática urbana. Boa parte da nossa equipe está por aqui pela região da Grande São Paulo. Boa parte não, acho que toda a nossa equipe está por aqui. Porque a gente foi convidado para participar de uma imersão. E aí, vai parecer que não tem nada a ver com o assunto, mas vocês vão entender lá na frente.
A gente foi chamado para participar dessa imersão de uma instituição chamada IRI, que é uma iniciativa interreligiosa pela Floresta Amazônica. Nada a ver, né? Floresta Amazônica, sexualidade, missão Avalanche. Mas foi um tempo muito precioso que a gente teve, 2 dias de imersão lá em São José dos Campos. Então a gente estava junto com outros irmãos, um grupo basicamente só de cristãos, que estavam lá para conhecer o INPE. Lembra previsão do tempo que a gente vê na TV e tal? A gente olha no clima-tempo. Muitas dessas informações vêm daí, né? Do INPE e do CEMADEM. O CEMADEM é um órgão que emite alertas quando existe algum risco de desastre. E aí eu fiquei observando e aprendendo com aquilo tudo, que é algo que é completamente fora do meu universo de conhecimento, completamente longe da minha realidade. Sempre gostei de geografia, mas assim, esse tipo de coisa é bem longe da minha realidade, coisa que eu não estudo há muito tempo, desde que eu saí do colégio. E aí eu estava observando e chegou um ponto que estavam falando especificamente de desmatamento na floresta amazônica. E que existem áreas completamente devastadas e desmatadas, para abrir campo, para fazer pasto, ou para plantar soja, ou algum outro tipo de monocultura. E aí um colega lá falou, olha só, mas hoje em dia existem já alguns territórios que anteriormente foram devastados, derrubaram todas as árvores, só que era árvore assim, árvore centenária, ou milenar, sei lá. A gente não tem ideia, tem árvore que a gente não tem ideia de quantos anos tem aquela árvore ali. Você pensa, tem árvore que está ali antes de os primeiros portugueses pisarem aqui no Brasil. Tem árvore que está lá. Então pensa, foi desmatado aquilo, completamente devastado para virar pasto. E aí esse colega falou, mas já tem áreas hoje em dia lá que a gente chama de áreas em regeneração. Áreas em regeneração. É a mesma árvore que estava lá atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando foi cortada? Não, não é a mesma árvore. Talvez não seja a mesma espécie de árvore, mas são espécies nativas da floresta amazônica, que estão sendo replantadas ou que a própria floresta está entrando ali naquelas áreas de novo. Então existem áreas na floresta amazônica que estão em regeneração. Antes de continuar, eu queria orar para a gente abrir nossas Bíblias e continuar essa conversa. Amém? Deus, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe em segurança. Te agradeço pelos meus amigos que vieram comigo. Te agradeço porque o Avalanche nos dá a oportunidade de conhecer mais irmãos ao redor do mundo que amam o Senhor, que querem conhecer mais o Senhor, que querem ser mais parecidos com Jesus. E eu agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui nessa igreja, nessa comunidade, falando essa noite. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa usar humildemente a minha vida nesse lugar. Deus, me coloco nas Tuas mãos para o agir do Teu Espírito Santo, através de mim. Que o Senhor me esvazie de mim, que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor Deus. No nome de Jesus. Amém. Por que eu estou falando de regeneração? O nome dessa série é Reset, né? O Lucas estava falando aqui que a gente às vezes tem que apertar um botãozinho para resetar. Em alguns equipamentos, esse botãozinho de reset ele é mais escondido. Já observaram? Lá em casa tem um repetidor de sinal que fica... meu quarto é o último da casa e o modem do Wi-Fi fica lá na sala. Então meu quarto fica meio longe. E aí eu tenho que colocar um repetidor de sinal que fica dentro do meu banheiro, porque é o lugar que mais pega o sinal, para ter sinal no meu quarto. Só que ele dá problema o tempo inteiro. Aí eu tenho que tirar da tomada e colocar. Aí às vezes ele volta. Quando não volta,
Aí embaixo dele tem um botãozinho meio escondido que eu só consigo apertar com uma caneta, um lápis, que é um buraquinho assim, bem chatinho de acessar. Então resetar as coisas nem sempre é tão simples assim. Nem sempre é tão fácil. E às vezes quando você reseta, você tem que reconfigurar tudo, né? Não é simplesmente assim, vou zerar aqui e começar tudo de novo do nada. Tem como fazer isso? Eu não conheço essa possibilidade assim tão prática, né? De tipo, não, simplesmente assim, vou largar tudo e começar minha vida em outra cidade e tal. A gente escuta isso às vezes, né? Nossa, estou cansado de tudo, quero começar minha vida em outro lugar onde ninguém me conhece. Só que é uma ideia meio utópica, né? Uma ideia meio distante da realidade. Então, às vezes, esse botãozinho, ele fica meio escondido. Só que eu fico me perguntando por que e para que eu quero dar esse reset na minha vida. Por que eu gostaria de dar esse reset na minha vida? Por que eu gostaria de recomeçar tudo de novo? Porque eu estou insatisfeito, porque eu fiz alguma coisa muito errada, porque eu não consigo parar de fazer alguma coisa muito errada, e eu estou doido para me livrar dessa coisa, porque eu estou sofrendo porque fizeram algo comigo. Enfim, talvez para cada um aqui seja um motivo diferente. E eu queria que a gente abrisse nossa Bíblia. Eu vou falar um monte de história, a gente vai ficar passeando pela Bíblia um pouco, tá? Então, não sei quantos aqui tem muito tempo de igreja, pouco tempo de igreja, mas a Bíblia é uma ferramenta essencial para que a gente use e entenda o que é que Deus quer falar com a gente. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, se você tem dificuldade às vezes de achar aquele livro, onde é que está, cara, olha no índice, ele está lá para isso, entendeu? Você pode ficar muito à vontade, não tem vergonha não. Cara, ainda não aprendi, ainda não sei. Vai lá no índice, as primeiras páginas tem dizendo, tal livro, fica em página tal. Não tem vergonha não, nem tem medo de acessar isso. Às vezes a gente está acostumado a olhar no celular e quando vai pegar de papel fica meio desajeitado, né, para achar as coisas. Mas abra sua Bíblia, use a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia e a gente vai dar uma passeada. E eu queria que vocês abrissem em 2 Samuel 12. E já vocês vão entender, porque eu estou falando de floresta amazônica do nada aqui, né? Vai fazer sentido, calma aí. 2 Samuel 12. A gente vai começar a ler do versículo 1. Natã repreende Davi. Não sei se todo mundo sabe, mas Davi era um rei poderoso, ungido por Deus para ser rei. Ele estava lá de boa no palácio dele. Isso é o que está contando antes desse texto, tá? Estou só contextualizando a história. Ele estava lá de boa no palácio dele, aí ele olhou para cima e viu uma bela mulher. Davi era rei e ele podia ter acesso a quem ele quisesse. Mas ele olhou para cima e viu uma bela mulher tomando banho. E algo foi despertado no coração de Davi, algo chamado desejo. Só que essa mulher era casada com um cara chamado Urias. Aí Davi, muito esperto, malandro, mandou Urias ir para a guerra para ver se ele morria. Eu estou resumindo bastante a história, tá? Enfim, e ele foi atrás dessa mulher, teve relações com ela, essa mulher ficou grávida, e ele ficou com medo de Urias voltar e dar confusão, e aí deu um jeito de Urias morrer. Enfim, Urias morreu, o marido de Betseba, essa mulher que Davi teve relações com ela. Ou seja, Davi sentiu desejo por alguém que ele não poderia sentir. Davi não só sentiu desejo, como ele deu vazão a esse desejo, como ele quis consumar esse desejo. E aqui eu começo com um conceito muito importante. Desejo não é algo demoníaco, gente.
Desejo não é algo que, às vezes, a gente fala de carne na igreja, né? Não, é coisa da carne. Desejo é algo que nos foi dado por Deus. Isso a gente vai ver lá em Gênesis 1, na verdade em Gênesis 2, quando a gente vê aquele cara chamado Adão olhando para Eva. E naquele momento ele fala, uau! Quando Adão vê Eva, ele fala, uau, essa sim. Aí sim, Deus mandou bem. Essa sim, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Aí ele faz uma poesia lá, manda uma cantada para Eva. A primeira cantada dita na história foi essa. Vocês podem ir lá, está em Gênesis 2. A primeira cantada que houve na face da terra foi essa. Então, isso aconteceu antes daquela historinha em que a serpente vem e fala no ouvido de Eva e Eva come de um fruto. E a gente chama isso de queda. Então, o desejo ele veio antes da queda. Isso é muito importante porque às vezes a gente acha que a capacidade de desejar é coisa do diabo, mas não é. Deus nos fez com a capacidade de desejar. Ele nos fez seres desejantes, gente que deseja. Então, o desejo que você sente, as atrações que você sente, fazem parte de uma configuração de fábrica dada por Deus. A questão é, como é que eu vou usar isso? Porque todo aparelho tem uma forma correta de ser usado, certo? Todo aparelho que você quer resetar tem uma forma correta de ser usado. E se você está usando ele de gambiarra, cheio de gambiarra, é porque você não está usando da maneira correta. Então o que a gente como ser humano faz muitas vezes? Gambiarra. Gambiarra com a nossa sexualidade, gambiarra com a nossa vida. E é por isso que de vez em quando a gente quer resetar o sistema. Porque a gente se dá conta da gambiarra que a gente está fazendo. E que em algum momento, talvez não tenha dado, mas pode ser que dê curto-circuito. O problema, gente, é que muitas vezes a gente quer resetar depois que já deu o curto-circuito. E o aparelho meio que queimou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão comigo? Estou pegando as minhas metáforas? Balança a cabeça para saber que você está entendendo. Pelo menos isso. Amém. Obrigado. Eu estou mais acostumada a dar aula do que a pregar, assim. Então, na aula a gente vai pergunta, sabe o nome do povo, né? Então, interajam comigo, gente, por favor. Eu vim de Vitória, vim de Recife, para falar com você nessa noite, meu irmão. Então, gente, vocês entenderam a história de Davi, entenderam a história do reset, configuração de fábrica, aí tudo bem, gambiarra, pegou a visão? Vamos lá. Vamos para o texto, agora, já que eu já introduzi aqui a história. Meu relógio está grudando aqui no metal. Esse é o barulho do meu relógio. 2 Samuel 12, versículo 1. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, pega a historinha, a gente vai contar várias historinhas hoje. 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e preparou para o viajante. Vocês estão entendendo que Natã, que é um profeta, estava falando com o rei Davi, esse cara que eu expliquei para vocês, que foi pegar a mulher do outro cara. Beleza? E Natã está contando uma historinha para Davi, ó. Tinha um cara que era cheio de boi, cheio de ovelha e tal, tinha tudo. E tinha um outro cara que ele só tinha uma ovelhinha, tadinha. Ele dormia com ela, bebia no mesmo copo, tal, era um chamego com a ovelha, maior amorzinho com a ovelhinha dele, mas era a única que ele tinha. Um dia chegou um viajante na casa desse cara rico, e ele cheio de boi, cheio de ovelha, fez o quê? Não vou matar minha ovelha para servir aqui de refeição. Eu vou pegar a única ovelha desse outro cara. Era isso que Natã estava contando para Davi. Então Davi
encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Aí Natã responde: esse homem é você. Natã disse a Davi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e de Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Vocês estão entendendo que Natã estava contando para Davi a própria história dele? Sabe sobre o que é a Bíblia, gente? É de Deus contando a própria história dele. Só que, enquanto Deus conta a história dele, Ele está colocando como se fosse um espelho na nossa frente, para que a gente possa se enxergar como de fato a gente é. E como de fato a gente é no meio da história dele. E ele ainda aponta, dizendo: olha, você é essa pessoa. O que é que Natã está dizendo aqui para Davi? Davi, você é pecador. Você está falando que esse homem da história da ovelha tem que morrer, que esse homem da história da ovelha tem que ser punido e tem que pagar muitas vezes mais. É isso que Davi falou para Natã. Estão entendendo a história? Gente, quando... Eu sou crente desde criança, tá? Desde pequenininha, estou criado em igreja. Cria de igreja. Cresci na igreja, fazia equipamento, ministério infantil, adolescente, jovem, célula, fotografia, louvor. Sabe aquela pessoa que faz tudo na igreja? Eu. Pronto. Então cresci na igreja. Não tenho grandes histórias para contar de uma vida fora da igreja. Eu nunca desviei, nunca fui para fora, nunca. Cresci na igreja. Então, quando eu fui fazer escola no Avalanche, eu cheguei lá me achando muito boazinha. Me achando muito... Não, eu vim aqui para ajudar as pessoas. Eu vim aqui para aconselhar as pessoas. Eu vim aqui porque... Então eu me achava muito de boa. Assim, me achava uma pessoa, né? Até um certo ponto melhor que as outras. Não, pelo menos eu nunca fiz isso. Pelo menos isso nunca aconteceu comigo. Pelo menos... Então eu tinha um coração meio... que se achava um pouquinho, sabe? Só que aí eu fui sendo apresentada a mais coisas sobre o Evangelho que eu ainda não tinha me dado conta. E eu me deparei com esse negócio chamado de cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão bíblica? É uma grande história. É a história que a Bíblia conta sobre Deus e sobre a humanidade a respeito desse Deus, ligada a esse Deus. E o que a Bíblia fala sobre a gente? A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas perfeitas, mas que a gente, como humanidade, quis dar o nosso próprio jeito, quis dar o nosso reset nas coisas. E dizer assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho ao meu respeito. Não, Senhor, eu é que sei, Deus. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Porque quando o pecado entra no mundo, eles não estavam numa situação assim de escassez, eles não estavam numa situação onde não tinham o que comer. Lá em Gênesis, vocês estão vendo que eu estou passeando pela Bíblia de propósito, tá? Lá em Gênesis 2, 1 e 2, está dizendo que tinham muitas árvores no jardim. E Deus falou para a gente não comer apenas de uma árvore. Só uma. Era só uma. E essa árvore se chamava Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Nessa história, a gente vê que o próprio Deus está falando para Davi: olha só, eu te dei tudo. Eu te dei tudo. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você o povo de Israel e de Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, ele lhe teria dado ainda mais. Ainda mais. Então o nosso Deus não é um Deus de escassez, é um Deus de abundância. É um Deus que dá em abundância. Mas ele dá na medida dele. Quando Davi olhou para outra mulher, ele não estava num momento de escassez. Ele estava vivendo em abundância. Assim como Adão e Eva lá no jardim. Eles tinham um monte de árvore. E Deus falou: coma livremente, só não coma dessa. Porque se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. É isso que a Bíblia está falando. A serpente pregou no ouvido de Eva, e Eva disse: amém. A serpente disse: certamente vocês não vão morrer. Deus não quer que você coma dessa árvore aqui, porque senão vocês vão ficar igual a ele, conhecedores do bem e do mal. Eva disse: amém. Adão disse: amém, para essa pregação da serpente, e resolveram tomar o fruto e comer do fruto dessa árvore. Isso é o que a gente chama de queda. É quando o pecado entra na humanidade. E a partir daí, gente, a gente não pode achar que queda foi eita, tropecei aqui. Não. A queda foi desastrosa para toda a humanidade e afeta a nossa vida até hoje. Até hoje a gente está vivendo sobre efeitos de algo que foi cometido lá atrás pela humanidade. E não entre no joguinho de dizer: Eva, quando eu chegar no céu, eu vou pegar ela, e não sei o que, nananã. Quando a gente tem cólica, né, menstrual, as mulheres estão entendendo o que eu estou falando, fica: Eva, porque lá falando, né, que a gente vai ter dor e tal. Aí fica: eu vou pegar ela lá no céu, ela vai ver e tal. Gente, na moral, tu se acha melhorzinho do que Eva? Porque quando eu comecei a entender isso aqui, isso quebrou minhas pernas completamente. E eu comecei a entender que eu sou muito pior do que eu achava que eu era. Muito pior. E assim como Davi, eu comecei a ter convicção do meu coração pecaminoso, que muitas vezes só ficou oscilando entre fazer o bem e fazer o mal. Fazer o bem e fazer o mal. Deixa eu te falar, Cristo não morreu na cruz para que você fosse uma versão melhor de você mesmo. Não foi para isso que ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que você não morresse eternamente. Ele morreu na cruz para dar a você vida eterna. Porque nada que você faça na face dessa terra pode fazer você merecer estar com Cristo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo no céu. Nada. E a gente acha que as nossas boas obras vão salvar a gente de alguma coisa. E elas não vão. Jesus não morreu na cruz para você ficar: agora eu sou mais bonzinho, porque eu não faço mais tal coisa. A preocupação de Deus com relação a você e a mim é que a gente o adore em espírito e em verdade. É que a gente tenha corações que amem mais a Deus do que a qualquer outra coisa na face da terra. E por isso, a gente obedece. Por isso, a gente faz. Não é para ter algo. A gente já tem. Já está disponível. A cruz foi para isso, para nos dar algo. Isso já está disponível. A gente não precisa fazer coisas para acessar. Mas porque Cristo nos salvou, eu quero ser discípulo dele. E eu quero seguir esse Cristo. Aí é que a gente entende. E aí, o que eu tenho que fazer da minha vida? Vamos só continuar aqui o texto. Vou pular para o versículo 13.
Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Eu vou voltar agora para o versículo 11. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. As coisas de Deus são feitas na luz. As coisas de Deus não são feitas às escondidas. Elas são feitas à luz. E nós, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, precisamos viver nossa vida na luz. O que isso tudo tem a ver com Mata Atlântica não, com Floresta Amazônica, Karina? O que isso tudo tem a ver com sexualidade? Se a gente for pesquisar índices de pornografia no Brasil, a gente vai ver que isso é altíssimo. Então, dificilmente alguém aqui sairia livre desse índice. Ou alguém de várias de nossas igrejas ao redor pelo Brasil. Se mais de 70% dos homens declaram que costumam ver pornografia, acessar pornografia, 30% são os que estão na igreja, eu acho que a conta não seria bem assim, né? E não são só os homens, as mulheres também. Então, gente, a questão da sexualidade é uma muralha de Babilônia que a gente tem buscado enfrentar. Mas contra a muralha de Babilônia, a gente não luta com armas humanas. A gente luta com armas de fé. Porque eu não sei você, quantas vezes você já tentou parar de fazer algo que você sabe que é pecado e você não consegue? Sabe por que você não consegue? Porque você adora. Você adora isso. E quando eu falo de adoração, não é assim, às vezes a gente diz para o outro: eu te adoro, fala para o amigo. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando de um coração prostrado diante de algo ou alguém. Estou usando o exemplo da pornografia, mas isso pode ser qualquer outra coisa. Presta atenção se o sistema, dentro desse tema pornografia, não é um culto que você está prestando a você mesmo, para o seu próprio prazer. Presta atenção nisso. Se não existe uma liturgia diante disso, eu fico triste, eu estou me sentindo sozinho, eu estou ansiosa, e aí o que eu vou fazer? Eu vou recorrer a isso. E aí quando você vê, já foi um maior tempão lá. E aí você fica mal. Aí você bota a mão na cabeça: o que é que eu fiz de novo? De novo. A gente não consegue parar de fazer certas coisas porque muitas vezes a gente ama muito mais essa coisa, ou essa pessoa, ou a gente mesmo, do que a Deus. Então a gente está falando de amor. Aí. As ordens dos amores muitas vezes estão bagunçados e invertidos no nosso coração. E às vezes a gente duvida do poder da palavra para dar conta da nossa vida, dos nossos medos, das nossas solidões, da nossa ansiedade. Nem sei se existe esse plural, solidão, solidões, não sei. Mas enfim, vocês entenderam o que eu falei, né? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo?
Sim. Nesse texto, a gente vê que Davi se dá conta do que ele tinha feito. Ele reconhece: eu pequei contra o Senhor. A ficha de Davi cai e ele se dá conta disso aí. O que é muito bom. Porque quando eu estava pensando sobre essa série, quando o Lucas me chamou, eu fiquei pensando durante toda essa semana sobre o texto que eu ia trazer, as aplicações que a gente ia fazer aqui. E dessa vontade que às vezes a gente tem, né, de apertar esses botões. E do quanto às vezes a gente quer zerar a história, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu zeraria a história a partir daqui. Para nunca ter conhecido tal coisa, nunca ter feito tal coisa, nunca ter me relacionado com tal pessoa, ou para isso nunca ter acontecido comigo, ninguém nunca ter me tocado dessa maneira indevida. Só que eu acho que a história de Deus sobre nós é meio que a história da floresta amazônica. Que está tudo perfeito, ele criou tudo perfeito. Só que a humanidade foi lá e cortou e devastou para usar para o seu próprio benefício. A gente faz isso com a nossa vida. A criação de Deus é perfeita. Só que depois do pecado, gente, todos nós somos filhos desse Adão e dessa Eva, que já nascemos com o coração caído, voltado para o mal. E para resetar, não é você com aquela canetinha, aquele lápis, colocando ali no buraquinho e apertando aquele botão escondido que vai resolver, não. Só quem tem acesso a esse botão de reset é Deus. Só que ele não reseta e simplesmente apagou tudo. Porque se você for resetar, por exemplo, um telefone celular, um iPhone, que já está no seu terceiro, quarto dono, ele vai vir com as marquinhas dele de uso, ele vai vir com uma bateria que já está mais cansada, lá nos seus 70% de potência, ou não. Você pode restaurar para a configuração original e pegar e começar tudo como se fosse um iPhone novo. Recentemente, meu cunhado me deu um iPhone, ele trocou de celular e me deu o iPhone novo, antigo dele. Só que ele tinha as marcas de uso, tinha um parafuso lá que estava espanado, a bateria já veio, né, não estava na sua máxima potência. Mas ele me deu todo resetado. Eu comecei como se fosse o meu iPhone novo, mas ele tinha as marquinhas dele de uso lá. Então assim, gente, a proposta do Evangelho é um pouco diferente daquela que às vezes a gente anseia. Especialmente falando da nossa sexualidade. Eu queria pular para um outro texto agora. Fique em João 3. Esse capítulo é muito conhecido, porque nele tem um versículo que eu acho que é mais conhecido da Bíblia e que a gente fala de cabeça. João 3, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas vamos ler antes desse versículo? Vamos ver o que o texto fala antes? Vamos começar do versículo 1. João 3, 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus.
Ele veio a Jesus à noite. Ele veio a Jesus à noite, escondido. Quando todo mundo estava dormindo já, ele foi atrás de Jesus. Nicodemos estava, talvez com vergonha, de ser visto com esse cara. E Nicodemos, ele era um cara assim, cresceu na igreja, né? Estou contextualizando, tá? Cresceu na igreja, provavelmente participou do Pulse adolescente, do Kids, do Pulse jovem. Ele era um rabino, ele era um cara da lei, assim, ele conhecia a lei judaica. E ele estava chateadinho com Jesus, com as coisas que Jesus estava fazendo, mas estava meio intrigado, né? Curioso. Aí ele foi à noite. E ele disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Então ele viu, esse cara está fazendo milagre aqui. E aí? Estou achando muito estranho esse negócio todo, desse Jesus. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? Como é que a gente pode resetar a nossa vida nesse momento da nossa história? Com 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25? Como é que eu posso resetar a minha vida nesse ponto? Eu não tenho como voltar mais para a barriga da minha mãe. Nicodemos está perguntando isso para Jesus. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Não está no seu controle, meu irmão e minha irmã. Cara, então você está dizendo que eu vou ter que depender de Deus? Tô. Olha que novidade, que notícia boa para você. A gente precisa depender de Deus para lidar com tudo na nossa vida, inclusive a nossa sexualidade. Inclusive as nossas lutas no campo da sexualidade. Deus não é bobinho. Deus não é inocente. Quem criou a sexualidade foi Ele. Se alguém pode dizer a melhor forma de resetar um aparelho, é quem criou esse aparelho. Quem fez o manual desse aparelho vai poder dizer como é que eu posso resetar. E como, além de resetar, eu posso usá-lo da melhor maneira possível. Então, gente, eu acho que o nosso reset é mais parecido com esse iPhone que meu cunhado me deu. Que às vezes vai vir com marca de uso, com a bateria que não está mais lá essas coisas, mas que, se feito da maneira certa, com a configuração certa, e se for utilizado da maneira correta, pode durar muito tempo. Se ele for bem usado, se ele for utilizado da maneira certa, ele pode dar bons frutos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nossa história com Deus é sobre essa floresta em regeneração. Em gente que está em regeneração. Em gente que está sendo transformado pelo próprio Deus. Gente que está sendo mexido. Gente que foi devastado, talvez por abuso. Gente que foi devastado por outro ser humano de forma completamente indevida e absurda. E que de hoje tem um coração ferido por conta dessa devastação. Mas em Cristo há esperança. Porque a história que Ele nos conta
não acaba nos nossos pecados. A história que ele nos conta tem um final. E a história que ele nos conta tem regeneração e redenção. Então, sua história não é sobre você. Sua história é sobre um Deus criador da sua própria história. Entenderam o que eu falei? Sua história não é sobre você. Você é um pedacinho da história de Deus. E aí cabe a você pensar se você vai querer gastar a sua vida e o seu tempo, do seu jeito, da sua forma, viciando a bateria, cheio de marca de uso, e vivendo com essa vontade de querer resetar do seu próprio jeito, fazendo gambiarra, ou se você vai querer seguir as recomendações do Criador. Seguir e viver da forma que o Criador falou para você viver. Ah, Karina, mas isso é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. O que a palavra nos fala é que a gente precisa nascer da água e do Espírito. E que todos os dias a gente precisa colocar nosso ego nesse lugarzinho. Lembra que eu falei que eu descobri que eu sou muito pior do que eu achava que eu era? Foi na escola de sexualidade, quando eu fiz escola em 2019. Aí, teve uma aula lá que me bugou a cabeça. E eu descobri que eu vivia nessa vida entre bem e mal, bem e mal, bem e mal o tempo todo. Ah não, tô aqui na igreja, tô de boa, aí pequei, aí voltava para a igreja. Assim, não que eu tenha saído da igreja, porque eu nunca saí em nenhum momento, mas vivia naquela vida só de ativismo, sabe? De fazendo coisa na igreja. E aí quando eu fiz escola de sexualidade, que eu fui entendendo essas coisas que eu estou explicando para vocês aqui, pelo menos um pouquinho delas, que a escola que eu fiz eu passei 2 meses, né? Não dá pra gente falar em 40, 50 minutos, coisa que eu vim em 2 meses. Mas teve uma hora que eu olhei para uma amiga minha que estava fazendo escola comigo e falei assim: amiga, a minha sensação é que eu estou ficando burra. Aí ela amiga. Isso é Deus mexendo na sua cosmovisão. Ou seja, isso é Deus mexendo no mais profundo do seu coração, na sala de contratos da sua vida, na central de comando da sua vida. Porque o nosso coração é isso, é essa central de comando. E lá a gente tem diversos pontos que guiam a nossa vida, diversos contratos mesmo. Lá tem vários manuais. Sobre sexualidade, como é que eu vou lidar? Ah, não, vou lidar assim, 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 assim. Sobre trabalho, como é que eu vou lidar? Ah, vou lidar assim, 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 assim. Nessa grande sala de comando que tem no seu coração, certo? A questão é, ao longo da vida, você vai colocando um monte de contrato lá dentro, um monte de manual. O que Deus quer fazer com isso? Muitas vezes Ele quer rasgar esses manuais e todos esses contratos. Para quê? Para colocar o dele ali. Dizer, olha, eu é que sei, Deus falando para você, eu é que sei que pensamentos eu tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a você o fim que eu desejo. É isso que Deus está falando para a gente. Então o que a gente precisa fazer? Rever nossos contratos do nosso coração. Olhar para o nosso coração e frequentemente rever esses contratos. O pastor Arthur falou aqui, nas boas-vindas, sobre isso, que todo dia a gente precisa pregar o evangelho para a gente mesmo, para que a gente faça essa revisão na nossa vida, porque não é porque você é crente há, sei lá, tantos anos, que você não tem contrato errado no coração não, tá? Não é por isso não. Pode ser que você tenha contratos errados que frequentemente você precisa revisar, porque você continua vivendo a sua vida no seu molde, do seu jeito, achando que porque está vindo aqui um sábado por mês ou todo domingo, tá de boa. Jesus não salvou a gente para a gente ser melhorzinho, bonzinho, foi para ser adorador dele. E existe uma forma certa de discípulos de Cristo viverem. Existe um jeito que não é babilônico de se viver. E a gente não pode continuar se deixando refém
daquilo que a Babilônia tem estabelecido para a nossa vida. A gente não pode viver refém de devastação. A gente precisa clamar e estar diante de Deus, conhecendo a palavra dele, para viver nessa floresta em regeneração, onde novas árvores crescem, onde uma vegetação bonita vai brotando e onde frutos são dados para alimentar outras pessoas, e não o nosso próprio ego e o nosso próprio coração. Vou seguir o texto aqui. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. A gente tem que viver e tem que falar sobre aquilo que a gente tem visto. A gente tem que olhar para isso aqui como verdade. Não como uma verdade, como um pedaço de verdade. A gente tem que olhar para a palavra de Deus como a verdade. Como o caminho. A gente precisa olhar para a palavra de Deus entendendo que ela é suficiente, que ela é superior e que ela é inerrante. E que ela dá conta, e que Deus dá conta das piores coisas que você pode ter feito, ou das piores coisas que podem ter feito com você. A palavra dá conta. Deus dá conta. Muitas vezes a gente é como Nicodemos, mestre em Israel, e não entende isso. A gente sabe um monte de coisa da Bíblia, mas não vive. Porque a gente está falando de relacionamento com Deus. A gente está falando de uma história de amor. A Bíblia é sobre essa história de amor. Apocalipse fala de um noivo vindo encontrar a noiva. E nós, como noiva de Cristo, isso é para os homens também. A igreja é noiva de Cristo.